Tarô de hoje, leitura do dia 16 de novembro, terça-feira. Vamos tirar 3 cartas. A primeira representando o nosso dia de hoje, a energia que esse dia traz. A segunda representando o desafio que a gente tem que enfrentar hoje. E a terceira é um conselho. Arcano maior na pista aí, a morte. Dia de hoje vem com a energia do Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro é movimento, né? Cavaleiro fala da gente de impulso, fala também de extremos, né? E Ouros é o naipe do material. Então, hoje é um dia da gente pensar e falar sobre o material, sobre saúde, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre tudo o que a gente pode alcançar, né? Fala sobre prosperidade também. O desafio vem como As de Copas. E Copas é o naipe da emoção, né? Então, a gente já tem aqui de cara um contraponto, né? Do material, do palpável e do emocional. Eu vou descrever cada uma mais profundamente. E o nosso conselho é a morte, um arcano maior que também muita gente tem medo dele. Engraçado que ontem, no dia 15, o arcano maior foi justamente a torre, né, que é uma outra carta que assusta. E a morte fala em recomeço, né? Então vamos ver o que cada uma dessas cartas tem a nos dizer para o dia de hoje. Então vamos lá. A energia do dia é a energia do Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro fala de movimento, mas também fala de extremos, né? Será que tem falta ou excesso, né, desse material na nossa vida? Falta ou excesso de aterramento? Porque muitas vezes, né, a carta do naipe, uma carta do naipe de ouros, ela traz pra gente a necessidade da gente colocar os pés no chão, da gente parar de sonhar um pouquinho, da gente realmente avançar em relação ao que a gente quer, né? O avanço aqui vem na forma do cavaleiro, né? E a gente precisa muitas vezes entender que é aterrada, com raiz, né? Com o pé no chão, com a cabeça no corpo e não na lua, é que a gente vai conseguir conquistar o que a gente precisa conquistar, né? Então, se essa frequência de hoje é a frequência da carta do naipe de ouros, então vamos olhar para a nossa saúde, para o nosso corpo físico. A gente está negligenciando alguma coisa? A gente está com excesso ou falta? A gente está com algum vício? A gente está precisando de alguma coisa nesse corpo? É de movimento? A gente está muito sedentária? A gente está precisando fazer algum exercício? A gente está precisando ir ao médico, de um check-up, de um medicamento? Ou esse ouro está falando de trabalho? Né? Em relação ao nosso trabalho, que a gente precisa oferecer atenção hoje, em relação à nossa casa, né? As nossas conquistas materiais, é o financeiro que está precisando ser olhado. Tem alguma negociação de imóvel? Você está querendo vender, comprar, alugar algum imóvel? Então, hoje é o dia para pensar nesse material. Hoje é o dia para a gente entender que alguma coisa não está muito equilibrada, tem excesso ou falta desse material. E precisa entender que essa carta do Cavaleiro, ela chama para um movimento. É uma carta que te pede ação, que te pede atitude. Então, essa é a nossa frequência. É o dia nos chamando para olhar para o que é palpável, né? E aí, o grande desafio é enfrentar as nossas emoções. As de Copa falam em, sabe aquele primeiro sentimento, aquela primeira impressão, né, que a gente tem em relação às coisas, aquela sensação que esbarra na intuição de que ou você não tá fluindo, ou as emoções não estão fluindo, ou tem alguma coisa emperrada, ou tem tristeza, ou tem medo. O que a gente precisa enfrentar do nosso emocional, né? Tem algo nesse emocional que precisa ser encarado de frente, e que pode ser
uma coisa mínima que a gente não esteja observando ainda, que não esteja muito clara, porque o AIS é aquela fagulha inicial, né? Então, talvez isso do emocional que não esteja claro para a gente, ela pode ser qualquer coisa muito sutil, muito que esteja no inconsciente mesmo, que não esteja claro e que a gente precisa observar. O nosso desafio de hoje é entender o que está atrapalhando esse nosso material fluir, esse nosso material se equilibrar, na verdade, porque aqui a gente está falando ou de falta ou de excesso, né? Então, olhar para dentro, o desafio é olhar para dentro e entender os sinais que o nosso inconsciente está mandando. Os sinais emocionais, né? Os sinais de água, copas é o naipe de água, que estão mostrando que essa fluidez não está perfeita, né? Que está atrapalhando o desenvolvimento aqui do nosso material. Então, o que é que não está legal? Né? Você está triste, você está desmotivada, você está desanimada, ou você está alegre demais com alguma coisa e não está conseguindo perceber, né, o que é necessário para focar no equilíbrio desse material. Então, olha para dentro e descobre essa gotinha no meio do oceano que está atrapalhando a fluidez do seu dia, né? Está atrapalhando você realmente olhar para a terra. O conselho, como é que a gente vai conseguir, né, olhar para esse material de uma forma equilibrada? O conselho é a morte. E a morte fala de renascimento. A morte fala de, como a gente teve até a carta de ontem, que foi a torre, né? Quem tiver curiosidade, dá uma olhada, né, na descrição da carta da torre. A torre fala em você né, desapegar de alguma coisa que não está legal dentro do contexto. A morte fala, não, esquece, vamos recomeçar. Né? É preciso acabar, é preciso que algo morra de verdade para renascer. Mas a morte é uma oportunidade de renascimento, é uma oportunidade de você fazer as coisas de outro modo, é uma oportunidade que você se dá de deixar tudo para trás, de virar a página mesmo e começar uma nova página em branco. Então a gente não precisa ter medo dessa carta, e muito pelo contrário, eu gosto muito dela porque eu vejo a morte realmente como uma grande oportunidade que a gente tem de acertar as coisas, de acertar o passo, e de se lançar para novos desafios mesmo, né? Então, para a gente conseguir equilibrar e movimentar para a direção certa esse lado material, que aí você vai ver, né, o que é que está falando da sua vida, se a coisa te toca na saúde, no físico, ou te tocou na parte financeira, ou na parte de bens, bens mesmo, né? Casa, você está querendo alugar alguma coisa, ou é no trabalho, né? Você está mudando de emprego, ou quer mudar de emprego. O que é desse material que precisa de um movimento, mas um movimento equilibrado, sem extremos, né? Então, o dia para focar nisso. O grande desafio é descobrir a gotinha que está lá no meio do seu inconsciente, que está atrapalhando você enxergar realmente o que precisa ser feito, né? E o nosso conselho achou o caminho, achou qual é essa gotinha, viu a direção? Então vira a página, se desapega totalmente do que você vinha construindo e vai em frente do que você entender que é realmente necessário para conquistar esse equilíbrio material, né? A morte fala da gente dar essa oportunidade para nós mesmos de ter uma outra história daqui para frente, né? Então é isso que a nossa tirada de hoje fala, né? Dessa necessidade da gente buscar no inconsciente as respostas, né? Entender o que está acontecendo para que a gente realmente encerre um ciclo, vire a página, recomece profundamente uma história de sucesso material. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu comentário, dê um like e se inscreva no canal. Até a próxima!